Você sofre com a ingratidão? Você sofre com pessoas que muitas vezes você esforçou-se, dedicou-se por ela e nos momentos oportunos que você foi necessitado, a ingratidão, ela bateu a tua porta? Que as pessoas pessoas ou até situações, complôs que aconteceram, fizeram que a ingratidão chegasse até você da maneira mais amarga, da maneira mais dura, da maneira mais pesada de se sentir, que é na própria pele, que é sentir afinco o que é viver uma ingratidão. Quando falo para você assim, talvez você já logo pense em pessoas, você logo pense em situações que passaram na tua vida. Talvez você já atribua ao nome de alguém, já atribua a uma empresa, atribua a um ambiente, o chamado ambiente tóxico. Enfim, você já atribua, correlacione a alguma coisa ou lugar quando se trata de ingratidão. Quando se trata, talvez até mesmo da própria denominação que você congrega ou congregava, que você criou essa, vamos dizer assim, essa casca por conta da ingratidão que você recebeu, do teu amor, da sua predisposição para ajudar, da sua disponibilidade, vamos pensar da forma mais simples, do seu amor, de colocar talvez à disposição de outrem aquilo que você não precisava fazer, mas você fez com a intenção de ajudar. E a ingratidão te bateu a porta quando você precisou. Quando você foi a vítima da história, você foi esquecido. Quando você tornou-se aquele que necessitava, ainda que fossem de orações, ainda que fossem talvez de misericórdia, ainda que fosse de perdão, a ingratidão bateu a tua porta. E nesse caso, quero que você faça, vamos assimilar o texto que nós vamos estudar agora. Eu pretendo ler todo o Salmo 106. Eu não sei se vou conseguir, porque é muita coisa. Mas vamos do 106, do 1 em diante aqui. Aí o Natanael coloca do 1, aí coloca isso, versículos subsequentes. Aí a gente vai meditando juntos. Mas eu não sei aqui se atribui-se o Salmo a Davi, ou a Asaf, ou até o próprio Moisés. Mas o texto que nós vamos ler liga diretamente o nosso entendimento à ingratidão dos israelitas, do povo de Deus para com o Senhor. E é nesse comparativo de receber ingratidão e ser ingrato para com Deus que eu quero que você dê esses próximos minutos ao Espírito Santo para falar ao seu coração, abrir os seus olhos se você está sendo uma pessoa ingrata, abrir os teus olhos se você está recebendo ingratidão e a maneira de você rebater a ingratidão é tornar-se um ingrato também, ou se você é a pessoa que deixou de fazer o que é bom por conta de que agiram com você de maneira errada. Veja, todavia, que por mais ingratos que houveram de agir com o Senhor, Deus não deixou de ser bom. Ele continuou sendo o mesmo. Agora, vamos à leitura, que fica mais claro para a gente. Vamos assimilar esse texto que vamos ler, estudar agora, com o que eu falei para você. Você se sente receber uma ingratidão? Na minha concepção, Jefferson Mendes falando para você, na minha concepção, uma das coisas mais dolorosas de suportar na vida, uma das coisas mais dolorosas é suportar a ingratidão. Porque envolve o sentimento, envolve o pensamento, a atitude, envolve o amor. Porque quando se fala de ingratidão, logo se remete, nos faz entender que aquela pessoa desprezou o que foi feito por ela. Uma expressão que muitos de nós vamos nos lembrar, é o chamado memória curta. O que é a pessoa de memória curta? Que ela só lembra, ela só faz menção daquilo que ela fez, daquilo que ela se punha a fazer, mas ela esquece do que fizeram por ela.
ela esquece daquilo que se disponibilizaram, que se esforçaram, que se dedicaram em favor dela. E aí então ela se torna uma pessoa ingrata, e essa pessoa, vou dizer para você, ela não é feliz. A pessoa que comete ingratidão com outra pessoa, ou principalmente com Deus, a pessoa que é ingrata com Deus, depois de tantos bens e benefícios, saúde, livramentos que Deus te deu, você ser ingrato com Deus, essa pessoa não será completa. Ela não receberá, ela não será cheia, ela nunca vai estar bem. Ela não consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Ela pode dormir igual uma pedra. Pode deitar e capota, como diz o outro. Mas ela não tem paz. Ela não tem alegria. A alma dela é uma alma amarga, pensamentos amargos, pensamentos odiosos. Então vamos entender, se somos estes ingratos, o que a Bíblia nos fala sobre isso aqui nesse salmo? Vamos lá. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre, tanto nos dias do salmista como nos nossos dias e como será nos dias dos nossos filhos. Quem pode referir ou trazer menção às obras poderosas do Senhor? Quem que pode falar disso? Quem anunciará os seus louvores? É uma pergunta. Bem-aventurados, ou seja, felizes os que observam o direito, o que pratica a justiça em todos os tempos. Então, feliz será a pessoa que faz o que é reto, que faz o que é certo. A pessoa que vai prestar louvor a Deus, a pessoa que vai continuar sendo grata pelos feitos, pelas benignidades, por todas as bênçãos recebidas, é a pessoa que anda em caminho reto e em caminho de justiça. A pessoa que anda em caminho reto, quando pensa em caminho, logo já você pode atribuir, você pode pensar dessa maneira, que é um caminho sem curva, é um caminho sem desvio, é um caminho reto, é um caminho justo. Um caminho de justiça é um caminho de que você, tendo oportunidades de fazer o que é errado, você fazer o que é certo, justamente para que você possa justificar aquilo que Deus fez em você. Deus mudou sua personalidade, Deus mudou a maneira de ser. Existe sim a personalidade, o gênio humano, a pessoa às vezes ignorante, orgulhosa, às vezes dura, às vezes as pessoas têm um jeito diferente de ser, difícil de lidar, mas Deus vai moldando você, vai livrando você. Ontem eu falava com uma pessoa e até me enviaram umas barbaridades aí que aconteceu no Sudoeste, gente matando gente por causa de nada, trânsito, brigas de trânsito. Eu digo para você, não brigue em trânsito. Olha, pegue esse conselho, não brigue, não buzina, não vai resolver teu problema, só vai piorar a situação. E quando esse vídeo foi me enviado, o pessoal brigando, e tiro, e facadas, misericórdia, eu falei, não, eu não quero ver um negócio desse aqui, não. Tem pessoas que muitas vezes ela está de prontidão para fazer o mal, de prontidão para fazer o que não deve. Um dia, estou num lavacar. Já foi levar seu carro para lavar? Você tem um carro, já foi levar ele para lavar? Levei o carro para lavar um dia. E nesse lavacar é de um membro da nossa igreja. Aí cheguei no lavacar, tinha alguns carros lavando, estava esperando ali até que chegasse a vez de lavar o meu veículo. E o rapaz abre a porta do carro que estava antes do meu para lavar e ele começa a tirar, eles chamam de amansa-louco. Já ouviu falar desse negócio? É lá da terra do Silvio, já viu falar desse negócio? Começa a tirar uns cacetetes assim, uns pedaços de ferro. Eu falei, nossa, o rapaz deve fazer a obra, né? Ele falou, não, pastor, isso aqui é para briga. Isso aqui eles deixam no carro guardadinho para brigar. Se alguém mexer, ele já tira aqui do porrete e sai batendo aqui a riveria. Então você veja que as pessoas estão dispostas a brigar, a matar por qualquer coisa. As pessoas estão dispostas a fazer maldade por qualquer coisa. Então, o que algumas pessoas não percebem é a bondade de Deus, porque quantas pessoas eram assim, que ela estava talvez numa igreja, aprendendo de Jesus, aprendendo da palavra, mas com o cacetete guardado. Se não der certo na palavra,
nós resolvemos com a mansa louco, né? Que, desculpa a expressão que o pessoal fala, que é um tipo de um cacetete. É só uma expressão que as pessoas falam, só por isso que falei assim, não tem nenhuma entonação maldosa. Agora, pense porque algumas pessoas, elas não conseguem ver, não conseguem entender o que Deus está fazendo na vida dela. Olha como algumas pessoas, elas não conseguem perceber quão misericordioso Deus foi por ela. E sem falar que só vai entoar os louvores ao Senhor as pessoas que são gratas, que andam em caminhos justos e retos. Por isso que algumas pessoas, Jefferson, eu às vezes assim, eu acho que eu até passo do limite quando falo dessa forma, mas eu acho que tem que ser assim. Se você é uma pessoa que você não tem comunhão, você não ora, você não tem proximidade. É como um relacionamento, você que tem o seu cônjuge, sua esposa, seu marido. O relacionamento, ele é um relacionamento cada vez mais estreito, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo. Então, o relacionamento com Jesus tem que ser um relacionamento de proximidade. Você tem que estar perto de Jesus, você tem que começar uma oração e não ficar, meu Deus, o que eu vou falar para o Senhor agora? Já pensou? Uma vez eu escutei um obreiro falar, pastor, eu não consigo orar 1 hora igual o senhor ora. Eu falo assim, olha, os discípulos de Jesus também não. Os discípulos de Jesus também não conseguiram. Aliás, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para naquele momento de dor ali perante ali no Getsêmani, você deve lembrar bem, Jesus falou assim, olha, vigiem comigo esta hora. Aí Jesus vai adiante, ora sozinho, e quando chega um pouquinho para trás, uns passos para trás, Pedro, Tiago e João estão dormindo. Eu já vi quanta gente dormir, né, de joelhos ali, fazendo uma oração de joelho, foi se ajoelhar e dormiu. Gente, olha, louvado seja Deus que você possa dormir porque estava orando de joelho durante muito tempo. Isso significa que você cansou e dormiu, mas você foi fazer a sua parte. Agora tem gente que nem isso faz. Nem orar ela ora, ela não tem comunhão com Deus, ela não tem uma vida com Deus. E quando eu falo dessa maneira, é para você entender que o que o Senhor fez, tanto nos dias de Moisés, de Abraão, de Isaac, tanto nos dias de Daniel, do próprio Davi, que creio ser quem pelo Espírito Santo descreveu esse salmo, é o mesmo Senhor que hoje ouve a mim e a você. E outra, diga-se de passagem, que nesses dias eles não tinham a graça que temos. Você pode orar de qualquer lugar do mundo. Você pode orar deitado na cama, que eu não indico que você vai dormir. Não indico, mas se quiser você pode ficar deitadinho e fazer uma oração. Você pode fazer uma oração dentro do teu banheiro, você pode fazer uma oração no teu quarto, você pode fazer uma oração na rua, dirigindo. Você pode fazer uma oração em qualquer lugar e Deus ali vai ouvir você. Diretamente, é contato direto com o Pai, porque Jesus, ele fez essa ponte. Jesus nos ligou a Deus. Ele nos fez ter acesso ao Pai. E agora, vemos nesse texto que os ingratos, eles não vão conseguir louvar a Deus. Por isso que, para uma pessoa fazer uma oração, às vezes, de meia hora, 40 minutos, de 1 hora, pastor, uma oração assim eu não consigo. Eu confesso para você, eu começo às vezes ali nossas intercessões, toda quinta-feira na igreja tem intercessão. Eu faço questão de sempre estar nelas, né? Raras vezes quando não posso participar, mas toda quinta-feira é no mínimo 1 hora. Quando está se aproximando ali o tempo, né, destinado para aquela reunião de oração acabar, quando eu percebo, puxa, mas a vontade é continuar, e quantas vezes as pessoas que vêm para essa oração passam de 1 hora comigo orando. Isso aqui não é confete, não, misericórdia, não estou aqui com a intenção nenhuma de falar quem ora mais, quem ora menos. Muito pelo contrário. Mas tem que ter prazer na oração. Você só vai falar a Deus das próprias palavras dele. Quer ver, por exemplo, a gente pode orar nesse sentido aqui, ó. Vamos lá. O versículo 4 diz assim: lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua boa vontade para com teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja o bem de teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que regozije com a tua herança.
Aí ele traz aqui uma menção. Olha como nós podemos, aqui até uma maneira de orar. Não é para você copiar, mas olha só. Aí ele começa: nós pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, andamos perversamente. O que o escritor sagrado descreve aqui? Creio ser Davi. O que ele fala? Olha, presta atenção, ele fala assim: olha, nós pecamos, nós erramos semelhantemente aos nossos pais. Quando se fala dos nossos pais, eles fazem menção lá daqueles que saíram do Egito, que vieram em peregrinação durante 40 anos até entrar na terra prometida. E ali ele faz menção: olha, os nossos pais erraram, eles falharam. Aí ele começa a trazer o que eles falharam, para que ele mesmo fosse perdoado. O salmista fala no versículo anterior: para que eu veja o bem dos teus escolhidos, para que eu me alegre com a alegria do teu povo, para que me regozije com a tua herança. Ele fala: olha, Senhor, o Senhor tem me dado, eu quero me alegrar com os meus filhos, mas eu quero também fazer menção de que eu não quero caminhar nos mesmos erros que os meus pais carregaram, que os mesmos erros que eles falharam. Eu não quero. Aí o versículo posterior, versículo 7. Nossos pais não não atentaram, não deram valor para as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar. Sim, ao Mar Vermelho. O que acontece nesse texto? Olha só, ele fala: Senhor, eles não perceberam, eles foram ingratos, sabendo que eles estavam sendo escravizados, e nessa escravidão que eles passaram 400 anos sofrendo, Deus não permitiu que se desfazesse, acabasse o povo santo, que se destruísse, que se misturassem. Ali então, Deus operou maravilhas. Foram sinais que você conhece bem, as pragas que aconteceram no Egito. Também da mesma forma, da mesma sorte, você vê que quando eles de maneira milagrosa saem do Egito, o faraó vem atrás com carros e cavalos e cavaleiros para não permitir que eles conseguissem seu intento. Então a Bíblia fala que o Mar Vermelho se abriu. E o Mar Vermelho acabou de se abrir. E eles, está como que está dizendo o salmista, eles não viram e foram rebeldes e não perceberam que ali o Senhor estava tendo misericórdia deles. Será que não é o que acontece contigo? Será que não é o que acontece com você? Você já esteve internado, já esteve doente, já esteve à beira da morte, já esteve dentro de um acidente que te levou você a um sofrimento, que te fez você passar meses, talvez anos, num tratamento. E você, por mais que você tenha tido a alegria de estar bem hoje, você esqueceu que quem promoveu isso foi Deus. Quem promoveu isso foi o Senhor. No entanto, que ele fala: olha, mal terminaram de passar o mar, já começaram a murmurar. Mal atravessaram o Mar Vermelho e eles estavam lá murmurando. Lembra que falei mais cedo da ingratidão de Israel? Mesmo vendo maravilhas, mesmo vendo a misericórdia de Deus, mesmo vendo Deus se mover em favor do povo, eles ainda eram ingratos. Será que talvez esse ingrato hoje não é você? Que esqueceu dos benefícios do Senhor? Que esqueceu daquilo que Deus fez por você? Eu me lembro de uma coisa que a minha mãe me conta. Quando eu nasci na época ali, a medicina não era tão avançada quanto hoje, mas quando eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço, até uma coisa que frequentemente acontece, não é sempre, não é natural, mas pode acontecer. E na hora do parto ali, tiveram que partir por uma cesariana para minha mãe não ter ali, conseguir gerar. E se não tivesse ali, em poucos minutos, eu poderia ter nascido morto, sem respiração, não poderia respirar. Poderia ser morto pelo cordão umbilical. Minha mãe me disse que quando eu nasci, ela ficou assustada,
Porque na hora ali, além, né, de eu ser um pouco mais escurinho, né, a minha pele ser um pouco mais escura, e ser, né, de tom escuro, no momento que eu nasci, ela disse: você nasceu roxo, sem ar. Os médicos saíram correndo com você e eu não pude te abraçar logo que você nasceu, porque naquela hora eles foram ressuscitar você. Foram fazer ali algum procedimento médico para te levantar. Então, desde o ventre da minha mãe, eu tenho motivos para louvar a Deus e cantar as benignidades do Senhor. Quantos de nós, pensa, né, como diz o pessoal, né, os amigos falam, a piazada, que bagunçavam, pulavam muro, que passaram cada coisa que, se tivesse escrito todas as histórias e filmado todas elas, quantos de nós pensaríamos duas vezes até dar um passo a mais? Mas a ingratidão do coração do homem, do ser humano, faz que ele não reconheça que todos os benefícios que ele recebe, o dom gratuito, a vida, as coisas mais simples, muitas vezes é desprezada e até zombada. Eu vou dizer para você, Jesus tem nos ensinado, e nessas palavras do Senhor nós temos que nos firmar. Quando a gente aprende sobre a palavra, nós temos que, ao mínimo, respeitar e entender. Deus, essa misericórdia, ela recai sobre a minha vida, sobre a minha herança, sobre a minha família. E assim como o Senhor foi nos tempos de Moisés, nos tempos de Abraão, nos tempos de Daniel, que foi julgado injustamente. Quantas vezes você já foi julgado injustamente? Mas eu não faço isso, pastor. Como que essa pessoa me faz uma barbaridade dessa comigo? Como que essa pessoa comete um delito? Essa pessoa que eu ajudei. A Bíblia fala que Daniel, ele ajudou que os reis babilônicos formassem, ele entendesse o que tinha que ser feito. E ele mesmo foi colocado na cova dos leões por estes homens que foram ajudados por Daniel. Que ingratidão miserável é essa? Então entenda, as pessoas falham. Deus não falha. As pessoas podem ser ingratas. Elas podem ter memória curta, mas não se esqueça das maravilhas e dos milagres que o Senhor opera. Não esqueça o que Deus fez por você. Não se esqueça, quando você conheceu Jesus, você andava aí como moribundo, doente, andava depressivo, triste, desejava até a morte. Jesus mudou a tua história. E hoje, desculpa aqui, você arrota aí dizendo, porque eu não preciso de Deus, eu preciso de igreja. Mas você não tinha a graça, você não tinha entendimento do que Deus fez por você. Te deu uma família. Diz a palavra, Deus faz o solitário andar em família. Agora, perpetuando-se, terminasse aqui o texto, tudo bem, mas olha o que fala o versículo 8. Aí ele chega bem claro. Não obstante, ou seja, não muito depois, ele os salvou por amor do seu nome, para fazer conhecido o seu poder. Por mais que houver ali no Mar Vermelho, eles ainda murmurassem, agora o que faremos, o que faremos? Deus os livrou para provar que ele os amava. Isso é um fato de você parar e pensar. Deus, ele se moveu, porque ele não é contra a palavra dele. Por mais falho, por mais ingrato que você tenha sido, Deus continua sendo bom para você. Você pode não enxergar isso, você pode não perceber isso, mas Deus continua sendo bom para com você. Então, não se esqueça que há uma virtude de Deus sobre a tua vida, a graça e a misericórdia. Elas andam juntas. Deixe de ser essa pessoa ingrata que despreza hoje a casa de Deus, despreza a palavra, que está zombando inclusive das coisas santas de Deus. E termino agora, porque não tenho mais tempo, versículo de número... Eu vou fazer o seguinte, vamos lá no versículo 14, onde eu queria chegar, tá? Porque eu não terei tempo de fazer toda a leitura. Diz assim, ó:
mas deixaram-se levar pela cobiça ou pelos desejos da carne no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele satisfez o seu desejo, mas fez definhar a sua alma. Quando o povo de Israel estava no deserto, eles passaram muito tempo comendo o maná, que era o alimento, o sustento que trazia toda a energia necessária para o corpo deles, para a saúde deles, para tudo. Tudo que tinha necessidade, toda a vitamina foi colocada naquele aquele pedaço, como se fosse um pedaço de pão, um maná que descia do céu. E a Bíblia fala que eles estavam irritados, eles queriam comer carne, olha a carne falando. Eles não podiam entender que aquilo era o necessário para aquele tempo. Talvez você reclame da vida que está levando hoje, mas hoje, o que está passando é o necessário para esses dias. Você precisa passar por isso. Inclusive, Deuteronômio 8:2, coloca na tela também aí, divididinho aí. Deuteronômio 8:2 fala isso. Deixei que você passasse fome, que você passasse sede no deserto, para saber o que havia dentro do teu coração. Para te humilhar, para te tentar. Pode passar o versículo? Para tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os meus mandamentos ou não. E eles não guardaram. Agora, a pergunta que eu faço para você: você vai começar a olhar de maneira diferente? Porque se não fosse a oração de Moisés, todos tinham se perecido, todos tinham se perdido. Tinha um pastor, tinha um homem de Deus orando ali, para que não acabasse com aquele povo. A Bíblia fala que eles tentaram o Senhor no deserto, comeram, a Bíblia diz assim, comeram codornas até pelos narizes. Mas no outro dia, o ventre, estavam ali de ventre cheio, mas de alma vazia. Às vezes você consegue tudo o que você quer na força, mas tua alma continua vazia. Você continua abatido, porque você não reconheceu o que Jesus fez por você. Não seja mais ingrato. Volte para Jesus. Lembra que eu pedi para você assimilar as pessoas que foram ingratas com você? Se você é chateada por isso, pense a ingratidão que você comete com o Senhor. Não peque como pecaram essas pessoas que deixaram de ver e testificar e louvar a Deus por tudo o que havia se feito. Se der permitir o Senhor, amanhã eu falo um pouco mais disso. Vamos fazer uma oração. Pegue seu copo com água. Vamos fazer um clamor agora. Vamos levantar um clamor a Deus em nome de Jesus. Poderoso Deus, estou mais uma vez em Tua presença, confiado que todos aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Estou aqui, Jesus, clamando ao Senhor que o Senhor envie o milagre sobre esta pessoa que ainda não entendeu que ela já é curada, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades. Por isso aqui, Jesus, eu te peço, coloque nestas águas a Tua unção para curar os enfermos. Peço, meu Deus, ao Senhor que todos que oram agora neste momento junto comigo, que estão clamando juntamente com este copo com água nas mãos, que essas pessoas sejam curadas, que elas sejam libertas, até mesmo do sentimento da ingratidão, até mesmo dessa maneira de viver, muitas vezes, sempre como um porco espinho, sempre disposto a machucar alguém, sempre aquela pessoa que está com o coração fechado. Meu Deus, entra nesta casa agora. Entra nesta causa junto comigo agora. Esta pessoa que, ainda que pareça ser uma pessoa cristã, o coração dela é sujo de todo tipo de maldade. Por isso aqui estou eu, Senhor, pedindo ao Senhor com toda a fé de meu coração, unindo a fé com essas pessoas que estão em casa. E hoje eu oro, meu Deus, por pessoas que têm problemas nas articulações, problemas ósseos, chamado osteoporose, pessoas que têm problemas de artrite, pessoas que têm problemas de artrite reumatoide, bicos de papagaio, pessoas que têm desvios na coluna, tudo que diz respeito aos ossos, ó Deus, do corpo dessa pessoa, onde há um desgaste nas ligações, onde há um desgaste no cotovelo, um desgaste entre o fêmur e a bacia, um desgaste nos joelhos, um desgaste no tornozelo, no punho, seja, meu Deus, em qualquer parte do corpo desta pessoa, onde o médico diagnosticou que os ossos estão calcificando,
onde, meu Deus, os ossos, meu Deus, não estão calcificando, não estão fechando, não estão ligando, houve uma quebradura e uma enfermidade impede essa pessoa de ser curada, que parece que a ferida não fecha, o mal continua. Meu Deus, coloca teu poder em ação. Essa pessoa que manqueja porque ela está com uma perna uma maior que a outra, Pai, faça essas pernas voltarem ao tamanho natural que o Senhor fez essa pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está com um problema seríssimo nos ossos, há até mesmo um diagnóstico, um pré-diagnóstico da medicina que há um câncer nos ossos. Meu Deus, em nome de Jesus, coloque tua mão poderosa, como o Senhor fez os ossos se levantarem no vale seco e se tornarem um exército, que essa pessoa seja uma guerreira, um guerreiro do Senhor, curada, livre, liberta, é o que eu te peço. Jesus, coloca a tua unção sobre essa oração, e essa oração não tem validade, nem limite para alcançar, mas que todos que deveriam ter ouvido e recebido dessa bênção sejam curados e livres para a tua glória, para que juntos testificamos aquilo que o Senhor opera pela tua palavra, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Beba comigo desta água para a glória de Deus.